E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal, que ele é pensado, desenvolvido, gravado e editado para você que quer desvendar todos os segredos comerciais das empresas de manutenção, modernização e que vendem elevadores no mercado também. É isso aí, esse canal foi pensado para vocês. E hoje a gente vai fazer um episódio para responder uma pergunta que eu fiz, que eu abri lá no Instagram, sobre as maiores dificuldades de vender peças, componentes e reparos para os nossos clientes. E surgiu uma pergunta aqui bem interessante, e eu estou trazendo para vocês 3 ideias de como solucionar isso, que é quando a gente tem uma potencial venda para o cliente e o técnico fala para o cliente que era possível consertar aquele componente e não fazer a substituição. Olha só. Então, a gente vai falar sobre essa questão e possíveis consequências dessa questão e as 3 alternativas para solucionar esse problema aí na sua empresa. Hoje o episódio é de dicas. E antes da gente falar sobre o nosso tema, um agradecimento especial ao nosso parceiro, a Infoleve, que está aqui desde o comecinho do nosso canal, apoiando o compartilhamento das informações comerciais. A gente tem aqui no canal essa parceria que é super importante, que me ajuda a estar aqui todas as semanas com conteúdos, né, inovadores aí. É o único canal que fala sobre as questões comerciais das empresas multimarcas de elevador, e a gente também tem as palestras. As palestras são mensais, que podem ser palestras online. Esse mês a gente tem palestra online, que é semana que vem, e a gente vai falar sobre os diferenciais das empresas multimarcas. E a gente também tem alguns encontros presenciais. Nós já tivemos o ano passado aqui em São Paulo, esse ano lá no Rio de Janeiro, e a gente teve um encontro super especial lá na Expo Elevador. É isso aí. Então, essa parceria tem rendido muito conteúdo online, gravado ou presencial. Isso aí. Obrigada, Infoleve, por essa parceria super especial. Bora lá para o nosso conteúdo? A inspiração para esse episódio, e também para vários outros, veio de uma caixinha de pergunta que eu coloquei lá no Instagram oficial aqui do canal, Kátia Treviso, underline elevador, ou conversa de elevador, você consegue encontrar pelos dois, em que eu tenho colocado algumas caixinhas para permitir que as pessoas me mandem perguntas de dúvidas para melhorar o faturamento, a rentabilidade das empresas multimarcas. E essa pergunta aqui veio quando eu abri a caixinha para falar sobre vendas de peças e reparos, para falar sobre as dificuldades que a gente tem quando a gente vai vender peças e reparos e componentes para o cliente. E essa achei bem interessante, porque isso acontece muito nas nossas empresas, principalmente quando a empresa está crescendo. A gente tem uma necessidade de fazer uma substituição de algum componente lá no cliente, o componente já está gasto, já está chegando no final da sua vida útil e já está dando problema para o funcionamento legal do equipamento. E o técnico, quando vai falar para o cliente, para o porteiro, para o zelador ou para o responsável ali de acompanhar a preventiva, ele comenta que sim, vai ser necessário fazer uma manutenção corretiva, mas que ele vai fazer o conserto daquele componente. Enquanto que o comercial gostaria de fazer a venda de um componente novo, uma substituição de um componente que já está desgastado por um componente novo. E aí, claro, que o cliente vai escolher aquilo que for mais barato, aquilo que couber melhor no bolso. E aí, muitas vezes, é o barato que sai caro. Então, vamos primeiro analisar essa situação, né? Muitas vezes, um conserto, né, dar um jeitinho naquele componente pode parecer a alternativa mais barata, mas nem sempre é assim. Lembrando que o elevador ele é um sistema interligado entre componentes eletroeletrônicos e mecânicos. Quando um componente começa a dar sinais de que a sua vida útil, seja pela quantidade de viagens, ou seja pela sua vida útil de anos mesmo, esse componente começa a dar sinais de desgaste, isso significa que não só ele está
já chegando no final da sua vida útil, como outros componentes interligados a ele também podem estar com o tempo já chegando no seu final. Quando a gente faz um conserto desse componente, o primeiro ponto é que a gente pode estar sobrecarregando aqueles outros componentes que estão interligados a esse. Porque um conserto nunca vai ser igual à substituição daquele item por um outro item novo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitas vezes o conserto ele não tem todas as garantias de segurança que um componente novo vai dar para aqueles usuários, para o funcionamento daqueles componentes. Então, a gente consertar algum componente ali na obra, né, ou trazer para nossa oficina alguma coisa, a gente precisa ter processos claros que garantam não só o bom funcionamento daquele componente, quanto também a garantia de segurança para os nossos clientes. Então, nem sempre a possibilidade de consertar aquele componente ela é viável. Mas o técnico, muitas vezes, na vontade de ajudar aquele cliente, né, ele consegue enxergar uma prolongação, um prolongamento da vida útil daquele componente e oferece esse conserto. Então, a gente tem aí uma situação que, se a gente deixar na mão do técnico, pode ser que a gente, né, venda um barato que lá no futuro vai sair muito caro. Então, para a gente solucionar essa questão, nós temos três possíveis soluções, tá bom? Então, assim, o primeiro de tudo é que você é empresário, você é dono de empresa, ou você que é responsável aí pela diretoria técnica operacional da empresa, tem que ter definições claras e objetivas de quais componentes dentro da sua empresa você vai autorizar o conserto e como esse conserto vai ser feito. Então, eu tiro o componente do cliente, trago para o meu laboratório, trago para a minha empresa, faço o conserto e reaplico. Ou eu tiro esse componente, coloco outro componente e aquele vai ser remanufaturado dentro da minha empresa. Isso você precisa ter clareza e deixar isso muito claro para a tua equipe. E quais componentes o técnico tem autorização para fazer um conserto em obra ali no cliente e colocar para funcionar. E se isso for feito sem autorização da empresa, quais são as consequências que terão para o técnico caso isso for pego? Tá? Isso é muito importante a empresa ter clareza desses itens. Como o elevador tem muitos componentes, muitos itens, nem sempre a empresa quer entrar no detalhe do detalhe e deixa muito para o técnico, que é experiente, o técnico está há muitos anos no mercado, tomar essa decisão. Isso é um risco. Tá? Quando um cliente ouve o técnico dizendo que pode ser consertado e o comercial dizendo que seria melhor substituir por um item novo, ele quebra a confiança que ele tem em relação à sua empresa, porque ele não sabe quem está mentindo. Ele pode achar, por exemplo, que a empresa está querendo vender mais caro um componente, quando, na verdade, aquele componente teria conserto ali na obra. Ou então, ao contrário, achar que teu técnico não está tão orientado para as questões de segurança, porque ele se propõe a fazer ali um serviço meia-boca para não precisar fazer uma venda. Vocês percebem como é muito no limite, muito sério a gente criar a confiança do nosso cliente em relação à nossa marca e muitas vezes uma falta de comunicação entre a equipe técnica e a equipe comercial pode gerar um grave problema. E aí a gente entrou nesse segundo tópico, que é a falta de comunicação entre a equipe técnica e a equipe comercial. Isso existe muito, desde as empresas menores, em que a gente tem menos técnicos ali no fazendo as manutenções e menos equipes comerciais, menos membros ali, menos consultores comerciais. E ainda assim a gente tem esse problema. Agora, imagina quando a empresa começa a crescer e a gente começa a ter equipes maiores. Esses problemas de comunicação ficam sérios. Então, assim, primeiro ponto
que é a definição, se a empresa tem definições claras, mas não são definições comunicadas, já temos um problema. Se essa empresa tem definições, comunica, mas ainda assim a equipe técnica não dá um diagnóstico do componente para a área comercial e a área comercial vai atuar com o cliente, existe um ruído de comunicação muito sério que o cliente entende como falta de organização e isso acaba gerando uma falta de confiabilidade em relação à nossa empresa e à nossa marca. E aí a gente reclama que o cliente tem medo de vir para as empresas multimarcas. Mas muitas vezes nós estamos implantando esse medo no nosso cliente por essas atividades rotineiras do dia a dia. Então, é fundamental que a equipe técnica tenha uma comunicação fluida com a área comercial. E isso não é tão complicado da gente implantar no dia a dia. Nós temos WhatsApp, nós temos ferramentas de comunicação hoje muito mais eficazes do que no passado. Então, a gente consegue fazer esse acerto aí para as coisas fluírem melhor. E o terceiro ponto, e aí, para mim, esse é o mais interessante, é a gente ter treinamentos técnicos para a área comercial e nós termos treinamentos comerciais para a área técnica. Claro que treinamentos técnicos mais aprofundados vão ter que ser feitos para os técnicos, claro, mas é preciso que a nossa área comercial entenda quando é possível consertar um componente, quando é necessário a gente trocar aquele componente por um outro, quando ele chega no limite, né, dos consertos, e quais são os riscos que a gente tem quando a gente aceita fazer o conserto de um componente que já deu o seu limite de vida útil. O comercial precisa entender isso tecnicamente. Mas a equipe técnica, ela precisa entender quando o barato sai caro. Nós temos muitos técnicos que conquistam os clientes dando um jeitinho naquilo que não deveria ter sido dado um jeitinho. Por que ele conquista o cliente? Porque ele demonstra que ele sabe muito, e isso traz uma satisfação para a equipe técnica muito grande, e também economiza o dinheiro do cliente. Mas nem sempre, como eu já comentei com vocês, essa economia é inteligente. Um conserto feito hoje pode gerar um acidente no futuro. E esse cliente, ele não vai dizer que foi ele que optou por essa opção. Ele vai dizer que foi a sua empresa, pelo seu técnico, porque o seu técnico está sim autorizado a encontrar alternativas para esse cliente que deu essa sugestão. Então, o problema do incidente ou do acidente é, no final das contas, o seu problema. Então, veja só como é fundamental que a gente tenha definições claras realizadas pela empresa, essa é o tema 1. O tema 2, a dica 2, é uma comunicação clara e fluida entre a equipe técnica e a equipe comercial. E o terceiro ponto são os treinamentos técnicos para a área comercial e os treinamentos comerciais para a área técnica. Só assim a gente soluciona esse problema, que é, no final das contas, um problema de confiabilidade do seu cliente em relação à sua empresa, à sua marca. Legal? Estou adorando essas caixinhas, vou continuar colocando várias caixinhas desses problemas. Eu não esperava tanta contribuição. A primeira foi de modernização, nós tivemos 15 contribuições. A segunda foi de contrato, nós tivemos 12. E essa de reparo, nós tivemos 16. Então, nem todas elas eu consegui colocar a tempo as respostas lá no Instagram, mas por isso que eu estou criando conteúdo aqui para vocês também. E além disso, gente, tem o nosso trabalho, meu e da Daniela Debonis, da gente fazer aquele grupo de mentoria para os empresários, para que a gente consiga, em 6 meses, aumentar a nossa rentabilidade, cuidando de 3 áreas da empresa. A primeira, captação de novos clientes. A segunda, venda de reparos e componentes. E a terceira, crescer a carteira por modernização. Se você está interessado, não esqueça de responder o nosso questionário de validação do grupo de mentores, porque logo, logo a gente vai anunciar as informações de quando começa esse nosso grupo de mentoria aí para os empresários. Legal? Gostou?
Inscreva-se no canal, curta, manda perguntas, questionamentos, que isso me ajuda muito a criar novos episódios aqui para esse nosso bate-papo tão gostoso. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.